Como um treinador que ganhou tudo, o Brasileirão, o tetra da Libertadores em cima do seu maior rival nos últimos anos, se tornando o maior campeão brasileiro da Liberta, embalou uma das maiores sequências de invencibilidades da história do Flamengo, comandou contra o melhor PSG da história na final do Mundial e só não venceu por detalhes, se torna o técnico mais vencedor da história do clube, renova o seu contrato em dezembro e em março, menos de 3 meses depois, após um começo instável de temporada, é demitido. O que levou à repentina queda do treinador mais vencedor da história do clube. Alguns dizem que há um esquema onde diretores lucram com as demissões do Flamengo. Outros que isso é tudo arquitetado. Mas será que isso é verdade? É isso que nós vamos ver aqui hoje no canal Victorando Fute, tá? Já chega se inscrevendo no canal se é a primeira vez que você tá me vendo. Se inscreve agora no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Já chega deixando o dedão no lugar certo. E é isso, vamos pro vídeo, marcha na boneca. Caramba, mano. Olívia Palito foi demitida, é sacanagem. Até o flamenguista mais lunático nesse momento está incrédulo com essa demissão de Felipe Luiz. E se o torcedor do Flamengo temia um 2023 2.0, parece que ele nunca esteve tão perto de acontecer. Em 2022, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores invicto, com gols e goleadas, partidas absurdas sob o comando de Dorival. Mas, menos de um mês depois, mesmo depois de uma campanha vitoriosa, o Flamengo demonstrando um sistema tático bastante ofensivo, partidas que venciam e convenciam a torcida e tinham vencido a Libertadores, né, sem muito esforço, ali com goleadas nas quartas, oitavas, semifinais. Por um torcedor flamenguista era, ó, dormir tranquilo. No Flamengo isso nunca acontece. O Flamengo anuncia a demissão de Dorival Júnior e traz o técnico português Vitor Pereira para o seu lugar. A partir dali, o Flamengo viveria o seu pior ano da história. Obviamente, dadas as medidas proporções, né? Pior ano da história em relação a mais títulos perdidos, certo? Perdeu o Supercopa do Brasil, Recopa, Mundial de Clubes, Carioca, eliminado pelo Olímpia na Libertadores e a cerejinha do bolo que foi perder a final da Copa do Brasil no final da temporada, o que poderia salvar a temporada do Flamengo como o único título da temporada. O Flamengo perde com requintes de crueldade pro técnico Dorival, que vai pro São Paulo e traz a Copa do Brasil inédita pro São Paulo. Então o Dorival aí, pra mim, foi muito satisfatório. Ele chegou, mostrou pra diretoria do Flamengo aí, ó, toma aí seus bandos de... Vou usar a palavra, né? Mas chupa aí, rapaz. Chupa aí, o problema não era eu? Então chupa aí que a gente tá ganhando a Copa do Brasil em cima de você. Vitor Pereira é demitido e Sampaoli assume. Poucos meses depois, Pedro tomava soco na cara do preparador físico, Marcos Braz mordia a virilha e dentro de campo o time tava uma lástima. 2023 foi um ano caótico pro Flamengo aí, né? Gesso dando soco no Varela, o outro mordendo virilha, chupando virilha. Que isso, irmão? Simplesmente bizarro, né, cara? E aí, dentro desse turbilhão, Tite assume o comando do Flamengo. Naquele momento, era o que a torcida e a diretoria acreditava que era a melhor opção pro Flamengo, até porque chegaria um técnico que teria o respeito dos jogadores. O Flamengo sempre foi um time que se chama na linguagem de futebol aí de cobra criada, né? Jogadores que já fizeram bastante história, até pra jogar no Flamengo a torcida exige esse padrão aí de qualidade, né? Jogadores que já estão prontos, que não precisam se provar, mas isso dentro do vestiário traz alguns embates, né? Egos inflados, jogadores que sempre acreditam que são os melhores aí da sua posição, jogadores que conseguem derrubar treinador, e o Flamengo precisava de um técnico que conseguisse conter esse tipo de comportamento. Então, logo que assume o Flamengo, o Tite já entra numa treta ali com o Gabigol, se posicionando realmente como um técnico que botaria moral no vestiário. Mas ainda haviam resquícios de 2023. O time não conseguia embalar e não apresentava um bom futebol. Em 2024, o Flamengo vence o Carioca invicto, mas problemas internos entre Gabigol e Tite inflamam os bastidores. O Flamengo é precocemente eliminado da Copa Libertadores e após essa eliminação, Felipe Luiz assume o comando do Flamengo. E mal sabia ele que ele se tornaria um dos treinadores mais vencedores da história do clube. A gente fazendo uma análise olhando pro passado, você vê que era realmente o que o Flamengo precisava. O elenco do Flamengo era cheio de cobra criada e o Flamengo precisava de um treinador que tivesse a simpatia do elenco. Não adianta, né, rapaziada? A gente sabe, irmão, o cara pode ser o Guardiola, papai. Se o time não tiver essa cultura, esses jogadores acharem que eles podem derrubar os treinadores quando quiserem, eles vão derrubar, independente do que seja. Então o treinador meio que é a parte mais sensível, podemos dizer assim, a parte mais fraca nesse sistema, assim, né, cara? Que se os jogadores reunirem ali 3, 4, 5 jogadores, falam, irmão, vamos derrubar, já era. Se 3 jogadores do meio campo falar, irmão, nós vamos jogar, acabou o meio campo do cara, entende? E a culpa sempre vai cair pro treinador, porque os caras sabem fazer corpo mole muito bem. Mas vamos seguir aí na linhagem.
Se em 2024 havia dúvida de se Filipe Luís conseguiria manter o alto nível por uma longa temporada e principalmente se ele conseguiria levar o time a finais, porque em 2024 ele pegou o final do trabalho do Tite, que conseguiu levar o Flamengo à semifinal da Libertadores. Em 2025, Filipe Luís tratou logo de responder todas essas dúvidas. No início do ano, em fevereiro, já tivemos o recorde de Arrascaeta e Bruno Henrique na Supercopa. Se tornaram os maiores campeões da história do Flamengo. O título da Supercopa do Brasil de 2025 em cima do Botafogo fez a dupla chegar à 14ª conquista. Obviamente isso aí não tem a ver com a trajetória do Filipe Luís no início, mas tem o dedo do Filipe Luís aí na conquista da Supercopa, né? Mas obviamente esse é um título, uma conquista de mérito de Bruno Henrique e Arrascaeta. No Campeonato Carioca, na campanha do 39º título, o Flamengo de Filipe Luís amassou todos os pequenos times e dominou os clássicos. E terminou aquele Campeonato Carioca com o título em cima do Fluminense. E aí chegamos à Libertadores, a primeira grande competição aí do Filipe Luís como treinador do Flamengo. Rapaziada, observe isso aqui, eu pesquisei Yamal Goal Today, né, que é Yamal Goal hoje, e olha só, 2 dias atrás esse perfil aqui pegou 228 mil likes, mano, com 43 mil seguidores, ó, e isso aqui, se esse vídeo tivesse mais de um minuto, teria dado pra ele aqui, ó, $300, mais de R$1.600, e esse aqui teria dado uns $250, que daria aí mais de R$1.000 também, né, com uma edit de 1 minuto e um perfil que o cara nem aparece o rosto nem nada. Aquele cara lá não monetizou, mas olha esse perfil aqui, rapaziada, nem foto de perfil tem, ó, tudo preto. E com esse vídeo aqui, ó, esse vídeo sim tem 22 milhões de views. Isso aqui deu no mínimo, tá? Considerando o RPM aí da rede vizinha, no mínimo $2.000, que hoje daria mais de R$10.000. Mas isso aqui é um resultado fora da curva. Vamos ver esse perfil desse cara, por exemplo. Na última semana, ele postou esse vídeo 2.7 milhão de views, 1.1 milhão, 200k, 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 200k. Todo vídeo que ele posta, ó, esse aqui, ó, 2 dias atrás, tá com mais de 177 mil views, rapaziada. Só com lances antigos do Messi, tá vendo? Messi, Barcelona, trio MSN. Então é um perfil focado pro Barcelona. O que eu quero falar com isso, rapaziada? Isso aqui, ó, 2.7. Vamos colocar aqui, ó, que ele ganhou $300, mais 100, mais 20, mais 20, mais 30, mais 700, mais 40, mais 170, mais 65, mais 80. Somando isso aí, ó, na última semana, tá? Isso que eu nem contei com esse vídeo de 1 milhão aqui. Somando todos esses valores que eu falei, olha quanto esse cara ganhou com edits de futebol, rapaziada. Então, como vocês já sabem, eu venho divulgando isso recentemente. E na Copa do Mundo, muita gente vai forrar o bolso com esse mercado de edit de futebol, rapaziada. Então, se você quer aprender a como lucrar com edits de futebol, clica no primeiro link aqui da descrição ou do comentário fixado, que eu fiz um vídeo aí pra vocês explicando como que funciona, tá? Mas vamos voltar pro vídeo. O time sobrou no Carioca e iniciou bem o Brasileirão, porém teve dificuldades enormes na primeira fase da Libertadores e por pouco não ficou de fora do mata-mata. O Flamengo chegou à reta final precisando vencer a LDU e o Deportivo Táchira, mas fez o dever de casa e conseguiu terminar a campanha na 2ª posição do grupo C, com 11 pontos. E a gente falando aí de efeito dominó, essa péssima campanha do Flamengo na fase de grupos da Libertadores de 2025 foi muito importante para a implementação de uma cultura na cabeça aí do flamenguista, né, cara? O flamenguista ficou mal acostumado com o Flamengo de 2019 e se criou no Flamengo, na torcida e no senso comum, a exigência de que o Flamengo sempre goleie e jogue bem. Porém, com a conquista da Libertadores de 2025, como foi com o Filipe Luís no sofrimento, decidindo jogos fora de casa, sempre com 1 a menos, com aquele vitórias magras de 1 a 0, 2 a 1, foi instaurado ali na mente do torcedor coletivo do Flamengo de que sim, o Flamengo pode jogar apenas para vencer de 1, 2 a 0, sem necessariamente precisar golear e dar show em todas as partidas. De toda a passagem do Filipe Luís pelo Flamengo, eu acho que ele se foi o maior marco, a implementação de um novo modelo de pensamento, não em toda a torcida, até porque a torcida é gigantesca, mas boa parte já começou a enxergar o futebol com os outros olhos. Enquanto isso, o Flamengo encantou na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, no Super Mundial. A vitória sobre o Chelsea da Inglaterra, que seria futuramente o campeão do torneio, ficou marcado pelo domínio rubro-negro, líder do grupo D. Porém, o time de Filipe Luís aí teve o azar, podemos assim, de pegar pela frente o Bayern de Munique. Numa partida extremamente ousada de Filipe Luís, o Flamengo foi corajoso e manteve seu DNA ofensivo, porém sucumbiu diante de um Bayern que é mais experiente, né? O Flamengo acabou perdendo, tomando gols ali na saída de bola, quando poderia buscar um empate. Um time ainda imaturo, podemos dizer assim, jogadores imaturos, contra um Bayern que sufocou o Flamengo a todo o momento.
Depois da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo vendeu Gerson e Wesley. Porém, trouxe Emerson Royal, Saul, Carrascal e Samuel Lino. Voltando à Libertadores, depois da dificuldade na fase de grupos, o Flamengo não teve vida fácil no mata-mata da Libertadores e precisou contar com atuações brilhantes de Rossi para chegar à final. O Flamengo passou com certa tranquilidade pelo Inter, mas suou aí para passar pelo Estudiantes e o Racing. Chegando à final, e na final você já sabe, né? Danilo sobe de cabeça e o Flamengo é campeão da Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, o Flamengo voltou à liderança da tabela na 35ª rodada para conquistar o seu 9º título nacional. Com todas essas conquistas aí, só um resumo bem rápido, né, pra gente poder abordar sobre a demissão de Felipe Luiz aí. O Flamengo teve um 2025 mágico, conquistando o Brasileirão e Libertadores, né, que eram as prioridades do Flamengo. E antes mesmo de começar todo o 2025, o Flamengo, o próprio Felipe Luiz já tinha vindo na coletiva dizer que a prioridade do Flamengo era o Brasileirão. E sim, conquistou o Brasileirão e conquistou a Libertadores. Mas não só isso. O Flamengo conquista essas competições sempre com um time muito sólido. Então um sistema defensivo extremamente sólido, com Léo Ortiz e Léo Pereira sendo os cérebros ali desse sistema de saída do Flamengo. E o Flamengo com o Felipe Luiz sempre tinha uma alternativa. O que não havia anteriormente com o técnico Tite, Felipe Luiz conseguiu restaurar e trazer para o Flamengo. Então, o Felipe Luiz demonstrou para a torcida e demonstrou para o cenário mundial de que ele era um técnico, sim, que sabia fazer as leituras de um modo nunca visto, principalmente para um técnico brasileiro nos modelos nos últimos anos, né? Aqui o Brasil sempre vem atuando com técnicos estrangeiros, os técnicos de maior sucesso aí, Arthur Jorge, próprio Luiz Castro, Abel Ferreira, todos esses técnicos portugueses. E o Felipe Luiz restaurou, sim, mostrando para a torcida brasileira e para o futebol mundial de que um técnico brasileiro pode atuar em alto nível, né? Desde as entrevistas coletivas aí do Felipe Luiz, como jogador ainda, já se via que ele tinha uma dinâmica e uma visão de futebol privilegiada. Então no Flamengo, Felipe Luiz conquista todos esses títulos, consegue instaurar um novo modelo de cultura nos pensamentos dos flamenguistas aí, e obviamente todo flamenguista pedia a renovação de Felipe Luiz. Então houve aí uma novela na renovação do Felipe Luiz, né? O que ocasionou grande desgaste. Vale ressaltar que o Felipe Luiz é um treinador que vem da gestão anterior. Então, o Felipe Luiz foi contratado ainda com o Landim como presidente, Landim e o Marcos Braz. Então, o BAP e o Boto assumem o Flamengo e mantém o Felipe Luiz, obviamente, por suas conquistas, né? O Flamengo começa 2026 com um futebol não muito vistoso, mas a torcida do Flamengo tem paciência com o time, até porque a temporada anterior foi muito exaustiva, foi uma temporada extremamente vitoriosa e os jogadores não tiveram um grande período de férias aí e tal, então o Flamengo até propõe começar ali o Campeonato Carioca com sub-20 até pros profissionais poderem dar uma descansada maior, ficar melhor, ficar mais tempo com a sua família e tal, aquele padrão que a gente já conhece. Porém, o time do Flamengo sub-20 decepciona no Campeonato Carioca e o Flamengo poderia até correr o risco aí de ser rebaixado, né, cara? Então, pra tristeza dos jogadores profissionais no Flamengo aí, do time de elite, eles tiveram que voltar antes pra corrigir a cagada que os moleques estavam fazendo. Então já antecipou as férias dos caras e os caras voltam ali naquele ritmo de férias ainda. O Flamengo um pouco amarrado e aí logo de cara já tem uma final de Supercopa do Brasil contra o Corinthians que o Flamengo perde e depois uma final de Recopa aí contra o Lanús que o Flamengo perde. O que mais irritou os dirigentes do Flamengo e a torcida foram as entrevistas coletivas após os jogos, né? Que o Felipe Luiz falava que o time tava jogando bem, que o Flamengo dominou o jogo, mas acabou perdendo por razões como o vento, né? Lá no Lanús e tal, o campo muito seco. Então isso acabou irritando a diretoria do Flamengo aí. Mas o ponto é que, pela primeira vez em uma demissão do Flamengo, eu vejo 90% da torcida ao lado do treinador, cara. Obviamente, a torcida do Flamengo é gigantesca. E se você pegar 10%, 15% aí que acha que o Felipe Luiz tinha que sair mesmo, esses 10, 15% ainda é muita gente. 10% de 40 milhões são 4 milhões de pessoas ali. Ah, o Felipe Luiz tem que sair e tal. Mas a grande maioria, cara, acordou surpreso e o senso comum aí da torcida do Flamengo ficou indignado com essa demissão do Felipe Luiz. Até porque o torcedor flamenguista já cansou com troca de treinadores e o torcedor flamenguista sonha com um projeto de futebol no Flamengo que parece que é impossível de se realizar, cara. Essa demissão, só nos últimos anos aí, o Flamengo teve
Domenech, Paulo Souza, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Dorival, Vitor Pereira, Sampaoli, Tite e Felipe Luiz. São 9 treinadores, enquanto o Palmeiras mantém aí por 7 anos o Abel Ferreira. Faça chuva ou faça sol, mesmo que não consiga desempenhar um grande nível em todos os anos, o Abel Ferreira se mantém como técnico do Palmeiras, com uma cultura completamente diferente instaurada no clube. Eu acho extremamente prejudicial esse modelo do Flamengo, porque ele dá cada vez mais autonomia para os jogadores. Os jogadores do Flamengo, os cobras criadas, sabem, se a gente começar a jogar mal aí, o técnico vai ser mandado embora. E aí o Flamengo fica com essa várzea de não ter hierarquia, certo? Ah, Cebolinha deu entrevista coletiva reclamando que vai sair. Irmão, sempre vai ter um jogador insatisfeito. Obviamente, eu acho que o Cebolinha tem que ser titular, mas isso não tem que ser o que rege um clube. O cara tem que chegar no Flamengo e olhar, aqui tem uma hierarquia, assim como chega no Palmeiras e fala, o Abel é o cara, eu não posso fazer corpo mole com esse cara aqui, porque a diretoria é fechada com ele. Se eu fizer corpo mole com esse cara, mesmo que tenha a pressão da torcida, todo mundo tá aqui pichando, foda-se, não vão mandar o cara embora. Então eu não posso chegar aqui e fazer corpo mole, senão eu não jogo. No Flamengo é diferente, o Flamengo só contrata medalhão, o medalhão chega no Flamengo, faz a sua panelinha e fala, vamos derrubar fulano, porque ele não tá colocando a gente pra jogar. Então, sempre tem esse tipo de coisa no Flamengo. O Flamengo, mais uma vez, dá uma péssima aula de gestão, e agora o Flamengo tem a final contra o Fluminense, e tinha como vantagem um treinador que já tinha toda uma bagagem de um ano, que já conhecia o elenco na mão, e agora o Flamengo vai começar tudo do zero, com um novo modelo de jogo, com uma nova química que tem que se criar entre jogadores e treinador, com um novo modelo de jogo que tem que se implementar, uma nova ideia de jogo do cara, e isso leva bastante tempo para ser implementado, e ainda passa a mensagem para os jogadores que, por exemplo, há a notícia de que ele tinha perdido o elenco, mas pelo parece isso aí é uma fake news enorme. Então os jogadores do Flamengo vão olhar e falar assim, irmão, não adianta o que eu faço nesse clube aqui, se eu ganhar eu sou elogiado, mas amanhã obviamente eu vou estar sendo muito cobrado e posso ser escorraçado pela diretoria. O fato do Felipe Luiz ter sido demitido de surpresa pesa muito dentro do elenco, cara. Então a gente não sabe como os jogadores vão reagir a isso. Ah, Vitor, jogador tem que jogar, não tem que fazer corpo mole. Irmão, concordo 100% com você, mas a gente sabe que não é assim que funciona na vida real. Muito provavelmente muitos jogadores vão sentir essa saída do Felipe Luiz aí e podem começar a criar um clima do Flamengo horrível, principalmente com a diretoria, que essa sim muito provavelmente vai perder grande parte do elenco. Então, cara, é 100% normal, ao meu ver, o treinador ter oscilações, um time ter oscilações, mas não é por causa de uma derrota contra Corinthians em uma Supercopa do Brasil, que é um jogo, certo? E Lanús também, que é uma Recopa, não é um grande campeonato. Se fosse uma Libertadores, algo do tipo, tudo bem, cara, eu acho que era válido, mas nesse caso aqui era pra se esperar pelo menos o Fluminense, ou esperar ali o início dos trabalhos no Campeonato Brasileiro pra decidir sobre a permanência de Felipe Luiz ou não. E principalmente a mensagem negativa que passa é que o peso das conquistas de 2025 não são nada, cara. O cara viveu o céu, ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão, e em 2026, por causa de derrotas, né, em competições que foram frutos das conquistas de 2025, o cara é demitido aí sem mais nem menos. Então, assim, é normal a oscilação. O Guardiola na temporada passada, todo mundo viu, passou por apuros, tomando às vezes derrotas para times pequenos, até viralizou aquela foto dele com a cabeça toda arranhada, embalou uma sequência de 5 ou 6 derrotas, se eu não me engano, mas o cara tá lá dirigindo o projeto. Então o Flamengo perde aí em diversos níveis, em nível de cultura, perde em nível de gestão e principalmente em começar agora um trabalho do completo zero, de novo, com um treinador que, cara, vamos ser sinceros, qual treinador aí com bagagem para assumir o Flamengo? Estão falando de Leonardo Jardim, porque o Flamengo tá acostumado a ter como treinador, é um cara sem muita bagagem ainda, né, cara? Ganhou algumas coisas lá fora, mas o elenco vai respeitar esses caras? Respeitaria o Felipe Luiz se a diretoria bancasse o cara, né? Falar assim, irmão, esse aqui é o nosso treinador, irmão. Se você fizer corpo mole, tchau, vai sair do Flamengo. Mas aí é triste, né, o que aconteceu no Flamengo. Pra quem é flamenguista, pra quem não é, tá amando, né, irmão? Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, valeu, fui, tchau.